eu sou o Gustavo da Rádio Bandeirantes Goiânia e chegando numa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, as emoções, né, ficam muito afloradas e hoje presenciamos, tanto no fim do intervalo quanto ali no final do jogo, uma pressão muito grande dos torcedores do Goiás, inclusive com jogadores deixando os vestiários para poder falar com o torcedor, passar uma palavra a eles que vieram de tão longe. E a pergunta que fica essa atitude dos jogadores, mediante a mais um resultado que acabou não vindo, seria um ato de passar a confiança para o torcedor que esse acesso ele vai vir de uma forma ou de outra, ou é de repente, né, tentar baixar os ânimos desse torcedor que está desconfiado em relação ao trabalho e aos jogos que o Goiás vem desempenhando no Campeonato Brasileiro da Série B? Vocês podem passar para o torcedor de uma forma geral, né, quanto a mais esse resultado que acabou não acontecendo e para a sequência do Brasileirão da Série B? Boa noite a todos. Eu não estava presente na conversa, eu soube da conversa depois. Eu tenho certeza que os atletas foram lá passar exatamente isso, passar uma confiança daquilo que está sendo feito, do trabalho. A gente tem tido dificuldade nas partidas para buscar a vitória. E em cima disso talvez tenha sido a conversa deles. Eu ainda não conversei com os atletas sobre isso, mas eu acho que foi nesse sentido. Sobre o jogo, o Goiás fez um bom jogo, pecou no lance do gol do Atlético, teve inúmeras oportunidades, acabou desperdiçando algumas boas chances. Eu acho que isso de certa forma impacta diretamente no resultado, na pressão, a pressão do intervalo, a pressão do final do jogo. O torcedor ele quer ver o time dele ganhando, a gente entende isso. Eu acho que é perfeitamente aceitável quando você vê o seu torcedor que quer ver o time ganhando, ainda mais numa reta final, mas eu sigo confiante de que a gente vai buscar esse acesso, de que nós vamos brigar pelo título. É lógico que sempre que a gente fala sobre isso, os resultados, eles que deveriam ser vitórias, né? E a gente sabe muito bem disso, mas nós estamos confiantes, sabendo que ainda faltam 18 pontos a ser jogados e nesse momento a gente vê a equipe jogando de forma diferente daquela equipe que, por exemplo, não conseguia finalizar. Hoje a gente vê um Goiás jogando de forma diferente e isso me dá ainda mais confiança nessa reta final do campeonato. Vamos às perguntas aqui de Goiânia. O Edson Júnior da Globo CBN. Mancini, na última coletiva você disse que não tem dúvida de que o Goiás vai subir. Mesmo com esse empate, tendo vencido um jogo nos últimos 9, você mantém essa convicção e se mantém. O que te faz acreditar nisso? O que me faz acreditar é o bom futebol que o nosso time vem jogando hoje, mais uma vez, com exceção daquele último jogo diante do CRB que a gente detectou o pouco tempo de recuperação dos atletas, mas no jogo contra o Volta Redonda, hoje diante do Atlético, embora a gente não tenha vencido as partidas, a equipe teve uma outra postura, foi corajosa, jogou, encarou, enfim. Eu sigo acreditando. É óbvio que todo mundo quer que o Goiás volte a vencer e eu não sou diferente. Eu também estou esperando essa vitória para a gente dar uma arrancada, mas eu sigo confiante muito em cima daquilo que o time vem apresentando nos últimos jogos. Tá, o André Rodrigues da Band News FM. Mancini, boa noite. Nas reuniões dessa semana da direção contigo, o que foi abordado? Em algum momento ficou acertado que, independentemente do que acontecesse no jogo de hoje, você seguiria no comando do Goiás? Olha, o que foi falado dentro da reunião tem que ficar dentro da reunião. Eu não posso expor aqui o que foi falado, porque senão a reunião certamente seria aberta à imprensa, a todos aqueles que querem saber. É uma reunião que faz parte de uma conversa entre diretoria e treinador. Eu acho que é perfeitamente normal isso em qualquer ambiente de trabalho e no futebol também. O Odilon Costa da Rádio Difusora. Mancini, como se explica um time com uma campanha maravilhosa no primeiro turno e essa queda no segundo turno? Qual a explicação? Olha, a explicação é dado pelo futebol, né? Nós sabemos que a nossa equipe caiu de rendimento, sim, é verdade isso, mas nesses últimos jogos ela voltou a jogar bem, o que nos dá aí um ânimo. A queda talvez tenha acontecido
por alguns atletas terem oscilado dentro da competição ao mesmo tempo. Isso, de certa forma, acaba impactando. A gente não tem um elenco tão grande assim, os atletas têm que jogar os próximos jogos, e eu acho que isso daí pode ter impactado. Agora, tem uma série de coisas que impactam num jogo de futebol, né? A gente não pode ficar muito preso, foi isso ou foi aquilo. O futebol, ele é feito com muitos detalhes, e esses detalhes às vezes acabam pesando favoravelmente ou contra você, né? Então, resumidamente, acho que tiveram algumas coisas que pesaram, mas eu fico feliz porque o time voltou a jogar bem, e isso me dá um ânimo ainda maior de buscar esse acesso, de brigar pelo título até o final. Mancini, você é um profissional que não caiu de paraquedas no futebol, está há anos, né, trabalhando e buscando em todos os seus clubes sempre o resultado e a excelência, e até, quem sabe, conquistas. E eu também te acompanhei em 2 oportunidades em outros clubes quando passou em Goiânia. Você, diante de tudo que você está trabalhando nos últimos dias, dessa pressão que está caindo sobre o seu trabalho, o trabalho do Andrino, o torcedor cobrando resultado, a impressão, aí é uma impressão, eu posso estar equivocado, é que o seu trabalho chegou no limite ou os jogadores não estão assimilando. E a pergunta que eu quero te fazer é: você pode ainda entregar mais para que os jogadores ou assimilem ou entendam que esse time ele é capaz de chegar ao acesso à Série A? Olha, essa é a sua opinião e eu tenho que respeitar a sua opinião, né? É óbvio que eu acredito, se eu estou aqui sentado é porque eu acredito, e eu sigo falando ainda que o Goiás vai chegar a esse acesso e vai brigar pelo título. Agora, é lógico que para isso a gente precisa de N situações que contribuem para que uma equipe possa vencer partidas, né? Eu não posso focar somente na figura do treinador, eu não posso focar somente em um ou outro atleta. Tem um todo, tem uma máquina que funciona, e quando você fala que você acha que é a sua opinião, eu respeito, mas quando você fala que já chegou no limite, o ser humano não tem limite, o ser humano não tem limite, a vida da gente não tem limite, a gente não pode nunca cravar alguma coisa sem conhecer realmente aquilo que está acontecendo diariamente dentro do clube, e é por isso que eu estou te dando a minha opinião também. Vamos agora com as perguntas, professor, para o diretor de futebol Lucas Andrino. Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes está ao vivo aqui, ele abre a coletiva, depois a gente vai com as perguntas de Goiânia. Boa noite, Lucas. Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes. Reta final de uma Série B, tudo que foi trabalhado em um ano todo está sendo colocado muito em xeque agora nessas rodadas finais. E aí eu te pergunto, na sua posição como executivo de futebol, há algo que possa ainda ser feito para uma mudança de postura, ou há algo que você ainda pode fazer para que esse acesso não escape no final da temporada? Boa noite, Gustavo, boa noite a todos que estão acompanhando a coletiva, a todos os nossos torcedores. Quando fala em comportamento, a gente tem que analisar o que aconteceu, por exemplo, no dia de hoje. Hoje nós vimos uma equipe que lutou 90 minutos, que brigou, que ganhou mais duelos do que o adversário. A bola não entrou, isso é um outro assunto. Mas o comportamento da nossa equipe hoje foi satisfatório e nos deixa cheio de ânimo, diferentemente do jogo contra o CRB, que nós tivemos em casa, e que realmente foi um jogo catastrófico assim na nossa análise, e nós tínhamos feito um jogo contra o Volta Redonda também muito bom. Então, assim, todos os dias que nós estamos juntos do elenco, trabalhando, a reta final de um campeonato dessa dimensão, um campeonato dessa magnitude, um campeonato difícil, todos os dias tem o que fazer, todos os dias tem trabalho para ser feito, todo dia tem conversas para serem feitas, assim como quando o conselho quis ir ao CT e me chamou para uma conversa no pós-jogo, eu acho de extrema importância, mostra o quanto que eles também estão engajados e imbuídos de buscar o resultado, né? Eu acho que está todo mundo falando a mesma língua. Superar a dificuldade do final do campeonato, a gente supera com trabalho, com energia positiva, acreditar no trabalho. Acho que é isso que nós precisamos, né? Então, todos os dias, você pode ter certeza que eu, como executivo do clube, né, responsável pelo futebol do clube, acordo e penso o tempo todo como que a gente pode melhorar, e é isso que a gente vem fazendo,
né? São várias atitudes que acontecem no dia a dia do clube, que muitas vezes muita gente não sabe, né? A gente também nem precisa externar isso para fora, até porque a nossa função é a função de todo mundo que está dentro do futebol, né? Então, todos os dias tem algo a ser feito e nós vamos continuar. Amanhã nós já temos uma viagem, voltamos para Goiânia e nós já temos que pensar como fazer uma semana melhor ainda do que a semana passada para a gente vencer a Chapecoense em casa. Vamos às perguntas de Goiânia. Edson Júnior, da Globo CBN. Andrino, o Goiás estava ganhando lá atrás e jogando mal. Faltou visão e experiência para o departamento de futebol do clube, que esse sufoco agora no fim da competição poderia acontecer e ter se reforçado melhor? Não avalio dessa forma, né? Você não avalia um elenco só quando ele ganha ou quando ele perde. Não é dessa forma. Eu acho que a gente tem que avaliar o campeonato como um todo. E volto a dizer, eu tenho que respeitar o planejamento financeiro do clube. E é o que eu sempre fiz e sempre vou fazer enquanto eu aqui estiver. Goiás é um clube honrador dos seus compromissos. Todas as pessoas que estão lá dentro, todos os conselheiros, todo mundo que faz parte da administração do clube, né? O Leonardo Pacheco, o presidente Paulo Rogério, o presidente Haroldo, todo mundo se preocupa em honrar os compromissos. Dentro do futebol hoje, o Goiás, ele não está na via de regra, ele está na exceção, porque a via de regra hoje são atrasos, né? São clubes mal geridos financeiramente, e não é o que acontece com o nosso clube. Então, o nosso elenco ele é robusto, o investimento é robusto para o acesso. Não tinha necessidade de fazer nenhum movimento que tirasse daquilo que já tinha sido combinado, que era um valor, e a gente respeitar o valor, assim como o Goiás sempre fez. O André Rodrigues, da Band News FM. Com o empate de hoje, o Goiás poderá cair para a 5ª colocação e sair do G4. Você é favorável ou é contrário à demissão ou demissões no Goiás? Mas demissões de quem? Não especificou. Eu sou a favor da continuidade do trabalho, né? O que vai nos trazer o que vai nos trazer o acesso são as mesmas pessoas que trouxeram o Goiás em 30 rodadas dentro do G4. 31 rodadas agora podendo acontecer, né? Então, será que você fica 31 rodadas dentro do G4 e aqui tem pessoas que não são competentes para entregar o acesso do Goiás? É óbvio que se a gente estivesse vivendo uma boa fase, os gols lá em Volta Redonda tinham entrado e os gols aqui hoje também tinham entrado. Isso a gente sabe. Então, o que a gente tem que fazer, volto a dizer, voltar para Goiânia agora, ter uma semana melhor ainda do que nós já tivemos fazer um jogo melhor do que o que nós já fizemos aqui hoje, que já, na minha opinião, foi um grande jogo, só a bola não entrou mais uma vez, e vencer a Chapecoense e continuar a nossa luta pelo acesso. Algo mais a acrescentar, Andrino? Não. Professor Mancini, fim da coletiva.